E aí, nação rubro-negra, como é que vocês estão? Galera, Flamengo e Bayern de Munique nessas oitavas de finais. Todo mundo tá falando pra gente assim, vocês se ferraram, pegaram o Bayern, blá, blá, blá. Mas a verdade é que todo mundo tá temendo a vitória do Flamengo frente ao Bayern. Todo mundo. Todo mundo sabe que nós temos chances de passar por eles. Então tá todo mundo com inveja. Essa é a verdade, que a gente vai pegar esses alemão agora nas oitavas e a gente vai mostrar pra ele o que é o futebol brasileiro, o que é o Flamengo. Se eles acham que a gente é aquela seleção do 7-1 lá de 2014, muito pelo contrário, a minha seleção é o Flamengo. Então assim, vamos aqui sem enrolação ver o que o pessoal tá dizendo aí na mídia. Mauro César Pereira, né? Um Flamengo que teve um empate contra o pior adversário do grupo. Não gostei. Achei que o Flamengo tinha obrigação de vencer o Los Angeles, porque eu acho um time muito fraco. Agora, não dá para criticar Felipe Luiz, nem o time titular. Mas, Mauro, para mim tem muito reserva que entrega muito pouco nesse time do Flamengo, custando muito caro. E outra, eu até entendo que era um jogo para não ter tanta motivação, mas para o reserva, qualquer jogo tem que ser motivante. Com esse Juninho que porque veio, né? Ele está buscando uma vaga no time titular. Eu achei o Flamengo bem abaixo do que eu esperava, Mauro César Pereira. Boa tarde a todos, né? Para vocês, boa tarde. Para mim, bom dia ainda. Aqui ainda são 11 horas e 12 minutos. Né? Para vocês, já meio-dia e 12. Vocês no Brasil. Você aqui também 11 e 12, Thiago. Bem, eu acho o seguinte, empatar com o time da MLS, né, é constrangedor. É um futebol recreativo, são times que marcam a distância, não são muito competitivos. Ontem até o Los Angeles montou linha de 5, tentou oferecer alguma resistência, saiu também para o jogo. Foi um jogo, parecia jogo do campeonato estadual, sabe? Aqueles jogos assim, muito suaves, muito suaves. Então acho que o Flamengo ontem, não vou dizer que foi um grande vexame, porque o jogo foi um jogo totalmente enviesado em função de tudo que aconteceu durante o dia, né? O Flamengo, de repente, horas antes do jogo, se viu diante do Bayern de Munique. Não tem como não pensar. O Flamengo estava classificado, estava em primeiro, e começa a pensar no Bayern de Munique. Um time cheio de reservas, com alguns jogadores que não estão em boa fase, realmente. Ontem o Michael foi desastroso. A Cebolinha não foi bem, mas o Michael foi um horror. Horroroso. Mas o Flamengo mandou 4 vezes a bola na trave, faltou um pouco de sorte e competência, né? E calma. O Alan fez um bom jogo, quase. Esse foi bem. Foi muito bem o Alan. Quase fez um gol logo depois do empate. Mas o Flamengo não teve nenhum jogador machucado. O Alan mais uma vez entrou bem, o que aumenta a expectativa em cima do jovem que está surgindo, se destacando. Tem 17 jogos e 6 gols, sendo que quase sempre ele entra no decorrer dos jogos. Raramente é titular, só quando joga um time totalmente reserva, eventualmente tem alguma chance, o que é raro. Ele tem 2 gols no Mundial, é artilheiro do time do Mundial. Então, assim, nenhum jogador lesionado para o jogo do domingo. O Flamengo está inteiro. Então, tem coisas positivas no contexto. A atuação foi muito, muito aquém. Não pode empatar com um time desses, mas é preciso colocar também no contexto. É muito diferente, por exemplo, do Palmeiras jogando a sobrevivência dele na competição, ameaçado de ser eliminado, e estava perdendo por 2-0, teve que capinar sentado para empatar com o time lá do Messi, lá do Inter de Miami. São situações muito distintas. O Flamengo entrou classificado, líder, tranquilão, sem preocupação nenhuma. Por isso colocou um time muito diferente do que seria a sua força máxima. Mas acho que a grande questão aqui, tudo se voltou para o jogo do Bayern também. Não tem como ignorar isso. O jogo do Bayern é um jogo esperado. Acho que esse é o grande barato desse torneio, essa possibilidade de enfrentar poderosos times europeus. É difícil, é um desafio. Claro que, do ponto de vista da competição, pensando em avançar, seria melhor evitá-los. Mas do jeito que aconteceu, o Flamengo fez a parte dele, gente. Entrou para ganhar, ganhou os jogos. O destino quis que fosse assim, tudo bem. E eu não acredito nessa bobagem que o Bayern está fugindo de um, fugindo do outro. O Bayern pensou na vida dele. Tem final de temporada, jogadores desgastados, a classificação está praticamente assegurada, teria que acontecer uma combinação para lá de improvável de resultado para o Bayern ser eliminado. Então ele poupou os jogadores. Tentou ganhar no segundo tempo, quando fez alterações, não foi capaz, porque o Bayern de Munique é uma equipe fortíssima, mas não é um time imbatível. É um time que nessa temporada ele teve derrotas para Feyenoord, empate com o Celtic, perdeu para o Bochum, que foi rebaixado em casa, né? Perdeu para o Mainz, perdeu para a Inter, para o Barcelona, para o Aston Villa, perdeu para vários times que não são melhores que o Flamengo, não. Tirando aí o Barcelona, a Inter, vice-campeã europeia, são times que são até piores que o Flamengo. Né? O Bochum foi rebaixado, ganhou em Munique, venceu no Campeonato Alemão. Foi uma das 2 derrotas sofridas no Campeonato Alemão. O time que perdeu, por exemplo, para o Bayer Leverkusen foi eliminado da Copa da Alemanha, em casa também, se não falha a memória.
um time que não ganhou do Dortmund na temporada, empatou os 2 jogos, não ganhou do Leverkusen na Bundesliga, empatou os 2 jogos, um time que estava sendo campeão antecipado, ganhando de 3-1, ou 3-2, né, do Leipzig, aí tomou o gol no final, acabou que não foi campeão ali, foi depois campeão porque o Leverkusen acabou não vencendo o seu jogo. Então, assim, é um time que o Bayern do Kompany não é uma máquina. Os jogadores são ótimos, mas o time, coletivamente, não é um time tão forte assim. Se tiver um dia inspirado, jogar tudo que pode, a chance do Flamengo vai ser bem pequena. Mas se tiver um jogo abaixo, e o Flamengo fizer um jogo acima, a distância entre eles diminui e é possível. É possível. O Flamengo tem que acreditar nisso e fazer um grande jogo, tentar subir a montanha. Eu vejo falo isso antes de começar a competição. O grande barato desse torneio é essa possibilidade de enfrentamento com essas equipes que você só pode enfrentar no videogame. O Flamengo está diante dessa possibilidade. Né? Vai ter a maioria da torcida, certamente, porque os torcedores europeus realmente parece que ignoram a competição em termos assim, de presença, de viajar para acompanhar. Você vê muito torcidas pequenas dos times europeus e basicamente muita gente que mora aqui, que simpatiza com essas equipes e torce por elas e que acaba indo assistir os jogos, mas muito poucos alemães aqui, poucos ingleses, italianos, nem se compara com os jogos de Champions League. É mais longe, também é longe para o brasileiro, para o argentino, e vieram para cá muitos sul-americanos. Né? E dinheiro para viajar, em média, eles têm mais do que os sul-americanos. É realmente uma falta de um interesse mesmo. Né? Então o Flamengo deve ter uma torcida mais numerosa. Aliás, eu tenho que fazer o registro que eu fiz ontem, faço de novo. Ontem tinha 34 mil pessoas praticamente no estádio, era só torcedor do Flamengo, não tinha torcedor local praticamente, eu digo americanos, latinos, era basicamente só torcedor do Flamengo, todo mundo uniformizado devidamente, tinha 10, 15, 20, torcedores do Los Angeles atrás de um dos gols, o time americano, mas lá da Costa Oeste, estava eliminado, não tinha praticamente ninguém torcendo pelo Los Angeles, então foi uma presença muito boa, um estádio que é muito grande, mas 34 mil pessoas, né? Você tinha aí quase todo mundo, torcedor do Flamengo, num jogo nos Estados Unidos, que já era praticamente um amistoso, eu achei muito bom mesmo. E aí comparo números absolutos com outros jogos que têm outros atrativos, né? Jogos que você tem uma outra torcida numerosa, jogos que você tem uma atração e que acaba atraindo muita gente. Por exemplo, amanhã eu acredito no público maior, Juventus contra, no mesmo estádio, contra o Manchester City. Por quê? São 2 times que vão atrair atenção. Esses times europeus que são globais, que têm admiradores em toda parte do mundo, inclusive aqui nos Estados Unidos. Aí você deve ter um público maior porque o jogo tem esse apelo. O jogo de ontem era quase um amistoso. Então acho que a torcida do Flamengo marcou uma presença muito importante, embora muita gente em rede social aí tentando desfazer, que é aquela coisa, né, o cara fica o tempo todo procurando atacar o Flamengo e sua torcida, né, assim, com inveja, que desperta, né, especialmente quem não está na competição, né, então fica nessa noia, né, e tem muita gente desesperada com a possibilidade do Flamengo ganhar do Bayern. Tem uma coisa que tem, ontem eu fiquei olhando, tem muita gente a ser angustiada. A gente pode. Vão comprar a camisa do Bayern, vão pintar a cara de vermelho, vão fazer qualquer negócio, porque temem que isso aconteça. O que não é o mais provável, sabemos, mais provável é o Bayern vencer, mas o Flamengo tem chance. Eu acho que o foco todo está voltado para isso. Ontem, repito, eu acho que é sempre constrangedor você não ganhar do time da MLS. É sempre constrangedor. Ontem foi abaixo do que deveria ser, mas também não ignora o contexto. Acho que é muito diferente do contexto de outros jogos, né? Você valendo ainda alguma coisa, você com força máxima em campo. Ontem o Flamengo claramente tirou o pé, não deveria, mas claramente tirou o pé, muito em função do desafio que se apresenta, que vai ser sensacional. Domingo ver um Flamengo e Bayern de Munique. Isso é muito legal, cara. Essa é a parte mais legal dessa competição. E se passar por Bayern, vai jogar com o PSG, provavelmente. Pô, que legal. É difícil, mas é legal pra caramba, cara. Olha que a chance de enfrentar essas equipes, eu acho isso um privilégio. A gente tá jogando Champions League. Mas primeiro tem que passar pelo Bayern. Difícil? Muito. Bayern favorito? Óbvio. Impossível? Claro que não. O Felipe Luiz falou sobre essa situação, né? De que agora vai enfrentar o Bayern de Munique, que é um gigante aí do futebol europeu, que eu pergunto para vocês, né, Flávio Prado e Fábio Piperno. O Flamengo, ele não mudou o jeito de jogar dele contra o Chelsea. E o Felipe Luiz falou, não vou abrir mão do meu estilo de jogo porque é um time europeu. Vou jogar o nosso futebol. Se alguma coisa acontecer no jogo que eu precise mudar, tudo bem, aí eu mudo durante a partida e a gente está preparado para isso. A minha pergunta é, Flávio Prado e Fábio Piperno, dá para o Flamengo manter o seu estilo de jogo contra o Bayern de Munique,
Porque o Bayern de Munique é muito mais time que o Chelsea hoje, na minha opinião. Eu acho assim, não pode... Eu gosto muito da ideia do Felipe de manter normalmente a sua situação de jogo. Gosto muito. Acho que é legal que há convicções, mas eu também entendo que há um ou outro momento que você precisa abrir mão dessa convicção pela excepcionalidade do caso. Até o Guardiola uma vez fez isso contra o Atlético de Madrid. Ele fechou o time. Aí ele falou, olha, era uma situação de necessidade, ele fechou contra o Atlético de Madrid, eu lembro disso. Foi na Liga dos Campeões. De bico pra frente. Claro, tem um momento que você tem que abrir mão. Eu acho que esse é o momento do Felipe pensar. Fazer uma marcação alta em cima do Bayern de Munique, você vai dar uma arma muito forte para o adversário. O Bayern já é naturalmente favorito, tem mais time, tem mais rodagem, uma série de situações. E aí você dá a ele essa possibilidade de fazer essa marcação. Se tomar a bola, você fica perto do gol. Verdade, mas é um time acostumado a esse tipo de marcação. Eu acho muito arriscado não abrir mão de alguns conceitos nesse jogo. Eu acho que esse é o tipo do jogo que eu não abro mão dos meus conceitos. Eu estou fazendo uma exceção pela necessidade. Mais ou menos como você citou, o que o Botafogo fez contra o Paris Saint-Germain. Você não pode atacar o Paris Saint-Germain, você vai dar muita arma para um adversário muito gabaritado. Então eu acho que nesse jogo valeria abrir mão excepcionalmente. Não abrir mão dos conceitos, ok, concordo com o Felipe, gosto dos conceitos dele, mas nesse caso eu acho que há necessidade, taticamente falando, estruturalmente falando, de você tentar fazer uma surpresa para o adversário. Eles vão perceber como é que o Flamengo joga, o Flamengo vai jogar diferente. Não vai dar essa arma para o adversário. Agora, Mauro, essa situação do estilo de jogo, né, do Flamengo. Felipe Luiz contra o Chelsea disse, não abro mão do meu estilo de jogo. Você concorda com o Flávio, que se o Flamengo não abrir mão do estilo de jogo pode ser fatal contra esse time do Bayern de Munique? Ou você acha que o Flamengo deve sim manter esse seu estilo de jogo, que deu muito certo contra o Chelsea, Mauro César Pereira? Não, o Flamengo não vai jogar como o Botafogo jogou contra o PSG por uma bola. A não ser que o Bayern de Munique empurralhe o Flamengo, empurre para o seu campo e obrigue a jogar assim. Por opção não vai ser. Não vai ser. Eu acho que está certo, Felipe, porque o Flamengo sairia das suas características para tentar jogar de uma maneira que não é a maneira que o time está acostumado. Se a circunstância do jogo te obrigar a jogar assim, é outra história. O adversário é mais forte que você, te pressiona e te empurra contra as cordas, você vai ter que se virar para sobreviver. Mas não como opção. Toma a bola aí que eu vou ficar me defendendo aqui. Eu acho que o Flamengo não sabe jogar assim, teria muitas dificuldades e não é a forma do Flamengo jogar. Eu acho que ele tem que tentar jogar da maneira dele, tomando muitos cuidados defensivos, tendo muita atenção para não desperdiçar, não cometer erros como o do gol do Chelsea no jogo de sexta-feira passada e ter um pouco mais de eficiência, bem mais, né? Quando tiver chances de finalizar. Ele não pode ficar perdendo gols como perdeu, por exemplo, contra o Los Angeles, embora seja um jogo bem diferente. E perdeu também contra o Chelsea, né? Tem que aproveitar quando a sorte sorrir e tiver uma oportunidade de finalizar, de marcar. Mas eu acho que não adianta sair da sua natureza. Se o Flamengo tentar sair da sua forma de jogar, a tendência é dar tudo errado. Dá tudo errado. E o time tem uma maneira de atuar, não sabe jogar dessa forma. Repito, uma coisa é quando o adversário te obriga a jogar assim. A outra opção, o Botafogo fez uma opção, claramente. Deu a bola, se defendeu e falou, vou jogar aqui, ficar aqui atrás e vou sustentar o empate, quem sabe eu acho um gol e ganha esse jogo. Ganhou. O Flamengo não sabe jogar assim, não vai jogar assim. Eu acho que nem adianta ele tentar. Se ele tentar, se perder, vai ser chamado de covarde ainda. E, então, acho que ele tem que tentar fazer o jogo dele dentro das possibilidades, entendendo que o jogo poderá ou deverá oferecer situações em que ele vai ter que se fechar um pouco mais de cuidados. Né? Esse próprio jogo que foi lembrado, do Guardiola contra o Atlético de Madrid, o Manchester City não começou jogando assim. Ele foi jogar assim na parte final do jogo porque o Atlético precisava do gol e se lançou ao ataque de uma maneira avassaladora, né, com tudo, e aí ele teve que tomar algumas medidas. Mas com a situação do jogo, o City não entrou para se defender. O City não entrou para ficar sem a bola. Toma a bola, Atlético. Nunca vai fazer isso. Eu acho que o Flamengo não tem que fazer. Mas entendendo que as circunstâncias do jogo poderão ou deverão em algum momento obrigar o time a ter mais cuidados defensivos. É outra história. Uma coisa é você ter que se submeter a uma situação porque o adversário muito forte te obriga a isso. Né? A outra é você entrar e dar a bola para o adversário e ficar se defendendo. Se ele fizer isso, acho que a chance do Flamengo é zero de jogar dessa maneira. Porque não sabe jogar assim, não é a natureza do time. Repetindo, uma coisa é você entrar pensando em jogar assim. Sem chance.
A outra é você ter que adotar uma postura defensiva porque o adversário te obrigou a fazê-lo. Digamos, o Flamengo faz um gol e no segundo tempo está ganhando de 1-0, faltam 30 minutos e o Bayern vai com tudo para o ataque. É claro que ele vai empurrar o Flamengo para o seu campo, ele vai ter que jogar na transição, no contra-ataque, porque a situação do jogo vai ser essa. O time é muito forte, o adversário. Ele vai estar em cima de você. Né? A outra é você entrar e falar, toma a bola, vou ficar aqui me defendendo. Isso aí o Flamengo não vai fazer. Tenho certeza. E aí, galera, gostaram do vídeo? Então já deixa aquele joinha, aquele like, comenta aqui também qual é a opinião de vocês e compartilha também para ajudar aqui no crescimento do canal. E assim, eu concordo totalmente com o que o Mauro falou, né? Eu acho que o Flamengo não tem que mudar a maneira de jogar, tem que jogar conforme sabe jogar. Vai perder, vai ganhar. Tem como jogar dessa maneira. A questão é, o jogo pediu tal coisa, defender mais, vamos defender mais, beleza, mas a gente tá ganhando ou tá perdendo, né? Então tem tudo isso que a gente tem que levar em consideração, né? Mas é isso, acredito que domingo a gente vai ganhar, vamos sair com a vitória 1-0, já tá de bom tamanho, vamos chegar nas quartas, e é outro europeu, como eu falei, Champions League agora pra gente, velho. Então, até a próxima, saudações rubro-negras.